Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Joubert e hoje nós estamos com um convidado super especial. Vocês pediram e nós trouxemos. Mas antes de eu apresentá-lo, já vou falando para vocês aí, ó. Já deixa seu like, já siga o nosso canal, compartilha. Vamos lá, estamos naquela missão de 100 mil seguidores para a gente conseguir botar aquela nossa plaquinha prateada ali. Então, sem muita enrolação, só estou hoje aqui com o Tenente Coronel Luciano, comandante do BAC. Comandante, seja bem-vindo ao Maré Zero Podcast. Um bom dia a todos, né? Estamos hoje aqui para passar um pouquinho, né, da história do batalhão, para falar um pouquinho, né, das nossas atividades, da atividade sinófila na PM. Então vai ser um dia bem produtivo para a gente passar, né, para os ouvintes aí, as pessoas conhecerem um pouquinho mais e poderem estar divulgando também nosso trabalho. Excelente, comandante. Comandante, a gente tem visto várias prisões do BAC, né, os nossos cães, eles hoje em dia fazem sucesso, inclusive na própria página do Instagram lá do BAC, a gente divulga também muito na nossa página. Sim. Só que o cão, agora que ele está tendo esse boom, esse sucesso todo, e nem sempre foi assim. E aí eu queria perguntar para o senhor, como é que foi essa história de surgir cão na Polícia Militar? Aí a gente vai ter que falar um pouquinho aqui de história, sim, né? Assim, como que o cão entrou na Polícia Militar, né? Os relatos que temos é que data do ano de 1955 que começou a ser instituído na PM o trabalho com cães, né? E em 69 foi criado a primeira companhia, né, independente de cães na polícia. A partir daí, né, as atividades com cães começaram a ser desenvolvidas e ao longo do tempo elas foram evoluindo, né? Em 2001, né, o BAC ele foi à época, nomeado uma companhia independente da Polícia Militar, né? Em 2011, a companhia independente ela foi alçada ao patamar de batalhão, que é hoje, que é o Batalhão de Ações com Cães, né? E a partir do momento que a gente se transformou num batalhão, a gente conseguiu também modificar um pouco do policiamento que nós fazíamos com esse cão, né? As pessoas, né, que ao longo do tempo foram evoluindo, foram treinando, adquirindo conhecimento, conseguimos compilar numa instrução reguladora as atividades que o cão, né, poderia fazer na PM, que potencializaria esse serviço aqui na PM. Porque antigamente se fazia, né, o policiamento ostensivo com cães, né? Efetivamente esse serviço, né, ele não produzia tanto, né, como as atividades que nós fazemos hoje. Então ficava 2 policiais e um cão patrulhando na rua. E um cão patrulhando na rua. Era um policiamento ostensivo, né? À época poderia ter suas vantagens, né? Mas a gente percebeu que o cão ele produziria muito mais em outras atividades do que essa. Então houve essa possibilidade da gente poder estar compilando tudo isso na instituição reguladora e a partir daí que potencializou o trabalho do cão dentro da PM. Então hoje você vê o cão ele farejando toneladas e toneladas de drogas, o que antigamente, né, não se procurava fazer isso, se procuravam outros tipos de policiamento. Então hoje, só para você ter uma ideia, ano passado nós batemos o recorde, né, histórico anual de apreensão de drogas na PM. Foram 24 toneladas de drogas apreendidas ano passado. Hoje é dia 13 de março, nós estamos nesse ano, com quase 2,5 toneladas de drogas apreendidas. Então isso é fruto do trabalho, né, do entendimento, né, da potencialidade que o cão tem nesse tipo de serviço. E ao longo do tempo as coisas só foram evoluindo, melhorando, e hoje a gente pode dizer que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela tem um dos melhores plantéis, né, de cães e de homens, de policiais do Brasil. Isso aí é inegável, até, né, pela quantidade de apreensões que fazemos todos os dias. Eu acho assim, sensacional. Sim. O senhor disse, até pegando um gancho, que ano passado foram 24 toneladas, um recorde histórico. Sim. E eu pergunto para o senhor o seguinte, o que o senhor acha que trouxe de visibilidade para o batalhão essa produtividade que nunca tinha sido alcançada até então? Hoje o BAC, né, é óbvio, né, com o advento aí de rede social, Instagram, Facebook, a gente consegue estar passando essas informações, né, em tempo real, assim, no mesmo dia das ocorrências, né, as pessoas têm mais visibilidade com relação a isso, né, mas
a potencialidade do que nós aprendemos e conseguimos estar repassando através, né, da modernidade de hoje em dia, isso faz com que as pessoas, né, conheçam, né, o batalhão. Então hoje, antigamente, dificilmente se você fosse, né, para um cidadão e perguntasse do BAC da companhia de cães, dificilmente saberia. Hoje não. Nós temos bastante seguidores na nossa página, no nosso Instagram, então as pessoas já reconhecem o nosso trabalho. Sempre que há, né, apreensão de drogas e as quantidades são sempre elevadas, né, da nossa parte, a própria mídia ela divulga e as pessoas conhecem. E dificilmente você vai ver, né, atrelado a uma atividade com cães, né, as pessoas falando mal, né, as pessoas, porque o cão por si só ele já atrai, né, por si só. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não gosta de animal, que não gosta de cão, por si só isso já atrai. Então esse trabalho assim, né, da própria figura do animal junto com a atividade policial, isso potencializa, né, através das redes sociais, das mídias. Então assim, hoje a gente consegue ver o nosso potencial também junto à sociedade, porque do reconhecimento. Todo mundo reconhece, todo mundo sabe do trabalho, então isso é importante. Então a todo momento a gente tem essa preocupação, né, das nossas ocorrências, das nossas atividades, a gente está repassando isso por meio da mídia, né, da mídia digital, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. O senhor lembra de alguma ocorrência assim, que chamou a atenção do senhor? Olha, tem uma ocorrência, assim, porque o BAC ele desempenha várias atividades, né? Então nós temos o trabalho com cães na parte de busca de faros de armas e drogas, nós temos o trabalho de CDC, né? CDC, controle de subsídio civil, né? Para as pessoas entendam que é manifestação, né? Desordem, então já atuamos junto com o batalhão de choque também, né, nesse tipo de atividade. São cães específicos para isso, são cães mais agressivos, né? E temos uma atividade que aí vai de encontro à sua pergunta, que é a atividade de busca de pessoas. São cães treinados para busca de pessoas. Então tem um foragido da justiça, né, tem uma pessoa que cometeu um crime, se a pessoa deixa no local ali, né, vestígios dela, seja uma camisa, um sapato, né, um chinelo, algo do tipo, o cão ele vai conseguir, né, pegar aquele odor daquela pessoa e ir em busca dele. Então, teve um caso, eu não era comandante do batalhão ainda, mas um caso que um cão de faro de pessoas, né, de busca de pessoas, teve um cometimento de um crime de um policial que morreu perto ali de Barra do Piraí, e foi chamado o BAC foi ao local, né? E no local tinham encontrado, parece que, vestimentas desse grupo, de pessoas que teriam efetuado, né, a morte do policial. A investigação, todo mundo ali no local, os testemunhos estavam dando a direção, né, para uma direção. Quando o cão chegou, ele sinalizou para uma direção totalmente diferente, que era uma área de mata, né? E a gente tem até fotos disso, né, depois lá nos registros lá, do pessoal da nossa equipe de busca de pessoas. Eles foram atrás, né, do sinal do cão. E eles entraram no meio do mato, atravessaram o rio, né, e em determinada localidade lá tinha uma casa. O cão direcionou diretamente para lá. E quem estava lá eram os assassinos do policial. Caraca, sensacional. Então, assim, o cão ele tem um poder olfativo 100 vezes maior do que o do homem. 100 vezes. Tem raças que tem mais, né, mas em média, 100 vezes mais. Então, o cão bem treinado, ele vai achar a droga, vai achar a pessoa. A droga pode estar escondida, enterrada, concretada, em cima de uma laje, embaixo d'água, porque o cão ele vai achar, né? Então, identificar, né, os melhores cães para esse tipo de serviço, isso só potencializa o nosso trabalho. Então, e o senhor falou de identificação de cães, aí eu pergunto para o senhor, tem raças específicas para cada tipo de segmento? Então, a gente, ao longo do tempo, como eu falei, né, da parte histórica, se usou vários tipos de raças, né? Pastor alemão, Rottweiler e tal, para cada tipo de atividade. Sim. Hoje, basicamente, eu vou dizer que 90% do nosso plantel ele é de pastor belga malinois. Por quê? Porque é um cão que a gente fala que ele é versátil, né?
ele consegue fazer muito bem o trabalho de faro, como também consegue fazer muito bem o trabalho de ataque. Então, cão polivalente. Então, basicamente, nós estamos com 90% do nosso efetivo com esse tipo de cão. Temos também pastor alemão, para atividade de CDC, né? Mas o Malinois também executa esse tipo de serviço. Então, basicamente, a maioria dos serviços são executados pelo pastor belga Malinois. Se verem nas nossas redes sociais, vai ver como é que é o cão. Quem não conhece, parece que é até um vira-lata. Né? Vira-lata é termo comum. Na verdade, a gente fala que é o SRD, sem raça definida. Né? Mas é um cão ultra versátil, que várias polícias no mundo usam, e hoje a gente está utilizando também. Quantos cães a gente tem, mais ou menos, no BAC? O total, nós temos o BAC, né, que é sediado aqui na capital, que atende a parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. E temos também a segunda companhia do BAC, que está em Macaé, que atende toda aquela área. Nós temos 82 cães aqui na sede, e temos mais 12 cães em Macaé. São 94 cães no total. Os cães na PM, eles têm profissionais específicos para cuidarem deles. Então nós temos uma equipe de veterinários lá, então, que estão 24 horas por dia cuidando e tratando desses animais. Então eles verificam, né, quem são os cães que têm a probabilidade de maior, né, de gerar melhores filhotes, né? E aí nós fazemos a reprodução. Inclusive nós temos, né, já tivemos uma ninhada recente, eles já estão com entre 6 e 7 meses já de vida, e a gente já está começando o treinamento com eles, para ver quem que são 9, né, nasceram 9, e quais desses 9 vão continuar permanecendo, tem capacidade de executar um trabalho policial. E a outra modalidade é a compra, né? E se iniciou assim com o pastor belga Malinois, que foi a compra, né, com canis, com pedigree, né, registrado, tudo certinho. Mas são as duas modalidades. Hoje o que a gente mais faz realmente é a reprodução nossa, que nós já temos, né, cães que conseguem estar reproduzindo e fazendo filhotes assim, com capacidade de estar executando o trabalho que a gente precisa. E a questão seria de filhotes também? Quando compra, ele já uma fase. O que acontece? Porque na compra a gente prioriza já o cão já mais velho, já o cão já treinado. Por quê? Porque quando o filhote nasce, não necessariamente ele vai ter a capacidade de executar um trabalho policial. Por quê? O cão, ele precisa passar por alguns testes para saber se ele vai se adaptar. Tem cão porque é igual ao ser humano, né? O ser humano, cada um tem uma personalidade, o cão também. Então a gente precisa identificar se os cães têm a capacidade de executar um trabalho policial bem feito. Então eles são expostos a barulho, né? São expostos a água, a chuva, intempérie, para a gente entender e identificar se os cães têm essa capacidade. Então, como eu falei, né, a gente já tem 9 filhotes lá que nasceram, e a gente vai começar, assim, a partir dos 3 meses de idade, a gente já começa esse trabalho, já se iniciou, estão com 6, 7 meses. E aí, a gente consegue identificar entre um ano e meio, se eles têm condições, e aí já começa o treinamento deles. Aí a gente pode dizer que em até 2 anos, a gente tem um cão pronto para estar na rua, né, para executar atividade específica, né, que a gente avalia que o cão tem essa capacidade de executar dentro do batalhão. Entendeu? E o que acontece com esse cão que ele não tem aptidão para trabalhar? Aí o cão que não tem aptidão, a gente faz a doação. Normalmente, os policiais que trabalham lá no batalhão, eles pegam o cão, né, e levam para cuidar. Existe a possibilidade da gente fazer a doação para o público civil também, mas a gente faz uma pesquisa social dessa pessoa para saber se ela vai ter condições, porque o cão tem que ser bem tratado como ele é tratado no BAC. Sim. Então a gente tem que ter a certeza que essa é uma pessoa idônea que vai tratar bem esse animal, né? Mas existe essa possibilidade também. Que bacana, não sabia não. Legal, então qualquer pessoa ali pode também adotar. Pode. Dentro da... A gente dá prioridade para o policial, né? Os policiais que estão no BAC, que já tem um treinamento, né? Já sabem exatamente como cuidar desse animal,
Não que a população não saiba, né? Mas a gente tem essa preocupação. E muitas das vezes participou até desse processo de teste, então tem até Exatamente. um carisma ali com o cão, criou uma relação com o cão também. É isso, né? Então, mas ao público civil, pode. Mas a gente faz essa restrição, porque a gente quer que o cão seja muito bem tratado, como ele é lá no batalhão, entendeu? E aí o senhor me disse que com 2 anos, aproximadamente, o cão já está preparado para exercer a atividade policial. E quando que ele para? Quando que ele se aposenta? A partir do momento que ele nasce, a gente conta 8 anos. Deu 8 anos, ele é aposentado, que a gente fala. É o INSS do cão, entendeu? Então, assim, ele é aposentado. E aí acontece a mesma coisa. A gente pega o cão e doa. Normalmente, quem leva é o policial que já ficou com ele esse tempo todo, né? Então, o policial já cria aquela relação afetiva com o cão e leva para casa. Normalmente faz isso. Existe a possibilidade de a gente pegar esse cão e doar também? Existe. Para o público civil, é a mesma coisa. Já vai ser um cão já treinado, né? Já um cão que precisa agora descansar. Ele já fez a atividade dele, o que tem que fazer, porque o cão ele vive muito menos que um ser humano. Então, em média, de 12 a 15 anos. Então, assim, não é mais para o cão trabalhar. Então, ele realmente, é o que a gente fala, o cão é aposentado. Então, é só para ele curtir a vida dele, que a vida do animal ele é mais curta. Então, a gente tem essa preocupação de também do público civil que a gente doa, quem é essa pessoa, se vai tratar bem, se é um local adequado para o cão ficar. Então tudo isso a gente leva em conta, mas 8 anos o cão é aposentado. Caramba, legal, bacana. E como é que funciona essa relação entre o policial e o cão? Então, lá no BAC, é óbvio, né? O BAC, ele só existe por causa dos animais. Porque se não tivessem cães lá, seria uma unidade, um batalhão, né, da Polícia Militar, como vários que existem aí. Mas não é só o cão, né? É o que a gente fala, é o binômio homem-cão. Porque o cão ele tem a potencialidade do faro dele, do olfato. Mas o policial ele também tem que entender o que o cão quer sinalizar. Para você ter uma ideia. A gente trabalha muito em comunidade. Sim. Né? Favela, aqui no Rio de Janeiro. Algumas das nossas apreensões são de drogas concretadas em bunkers, né? O cão, ele vai sinalizar que ele sentiu no ambiente o odor da droga ou da arma, né? Só que se o cão ele sinalizar numa parede, você não vai ver nada. Mas você tem que ter, né, entender e saber que naquele ambiente tem, e entender onde que ele está dando o sinal efetivamente. Então por isso que o homem ele tem que ser muito bem treinado também para entender isso. E se o cão sinalizar, parar em frente a uma parede, você pode quebrar aquela parede, que vai ter droga ali. Entendeu? Porque o cão só vai dar o sinal quando ele tem a certeza. Pode não dar a certeza exatamente onde está. Mas, por exemplo, numa sala como essa, se ele sinalizar aqui e parar e sentar em algum local, né, vai naquele local ali, às vezes, já aconteceu, da droga tá no teto. Pô, mas o cão parou aqui, aí a pessoa subiu no segundo andar, quando viu, assim, na mesma direção, a droga estava escondida lá, entendeu? Então, assim, o cão, o policial, ele tem que ter essa perspicácia. Então, por isso que o policial também precisa passar por um treinamento, né? Então, nós temos 2 cursos lá no BAC para entrada, né? Um é o curso de condutores, que é um curso de 1 mês, no qual o policial ele vai aprender a conduzir o cão já treinado. Então, cão de faro, cão de CDC, então ele aprende a conduzir esse cão, né? E temos o curso de adestradores de cães. Esse curso é um curso de 4 meses e é esse curso que vai fazer com que o policial aprenda a adestrar um cão policial, né? Mas é um curso também operacional, porque é um curso no qual o policial ele
A característica do Rio de Janeiro, basicamente, é operação, principalmente que o BAC faz muito, é operação em comunidade. E tem que ser um curso operacional para o policial ele também saber das características desse local e poder, junto com o cão, executar essa atividade. Porque existem vários cursos operacionais, né, para você identificar e saber como atuar dentro de uma comunidade. Mas com o cão é muito específico isso, né, porque você vai estar lá com o seu armamento e você vai estar com o cão também. Né? Então, como conduzir esse cão dentro de uma comunidade? E nem sempre o terreno vai estar estabilizado. E nem sempre está. Vai estar abaixo de fogo. Normalmente, a atividade do BAC ele é em apoio às operações do Comando de Operações Especiais, do COI. Né? Normalmente, as áreas estão estabilizadas. Mas dentro de uma comunidade, nem sempre essa área estabilizada ela se concretiza na prática. Porque pode ter várias pessoas, vários policiais lá dentro, né? Aparentemente tranquilo, mas a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Principalmente se vai chegando próximo a algum objetivo que eles querem defender. Exatamente. Então, como é que se faz isso com o cão? Porque você tem que se proteger a sua equipe, mas você tem mais um outro elemento ali dentro daquela patrulha, que é um cão. Como fazer isso? Né? E é tudo isso que a gente passa no nosso curso, né? no CACEP. Inclusive, a gente vai começar um agora, no início de abril, iniciaram, né, no processo seletivo, foram mais de 200 policiais inscritos e tal, mas depois de vários testes, que a gente precisa fazer teste também com esse policial, para saber se ele tem capacidade, né, de estar iniciando um curso, que é um curso operacional, no qual o cão, a gente treina o cão, né, no meio líquido, na água, porque, como eu falei no caso lá da travessia de rio, a gente tem que treinar o cão para fazer travessia no meio líquido, de rio, de mar, seja o que for. Nós fazemos atividade junto com o GAN, também com helicóptero, né? Então fazemos atividades também na área de mata. Então assim, a gente treina o cão para isso. O homem tem que ser treinado também. Então tem as atividades, né? Tem os testes para você poder entrar e hoje vão iniciar o curso 50 homens apenas. Então, entendeu? De 250 selecionados ficaram pelo meio do caminho. Né? Então, e não quer dizer que os 50 vão se formar. Porque também o curso também é um teste, todo dia é um teste para saber se ele tem essa capacidade de... Basicamente é isso. É adestrar e conduzir o cão, né, em terrenos inóspitos. É isso. Basicamente é isso. Né? Então a gente tem que avaliar esse policial se ele tem essa condição. Não, e a gente percebe assim que é um treinamento muito grande em cima principalmente do cão. Porque a gente tem cão em casa, eu tenho cachorro, e a gente, um ano novo, por exemplo, qualquer tipo de fogos, qualquer situação, meu cão já fica desesperado. Exatamente. E a gente vê que o cão do BAC, ele continua ali, ó, mantendo a sua doutrina, seguindo o seu objetivo. Então a gente vê que é um treinamento que é muito específico e muito forte, né, que causa resultado. E falando sobre essa questão dele até operando dentro das comunidades, a gente percebe que ele fica solto. Corre risco dele morder, as pessoas às vezes perguntam, o cachorro vai morder as pessoas, vai atacar um gato, vai fazer? Como é que é isso, comandante? Tem uma característica nossa, né, as pessoas, né, policiais que vêm do mundo inteiro, às vezes, que a gente também vai dar palestras e tal, até perguntam como é que vocês conseguem trabalhar dentro de uma comunidade com um cão sem guia, né? Porque realmente é o cão solto. Mas é o que eu falo, né? É um treinamento, né? A gente desenvolveu essa característica aqui, né? É o que a gente fala, é a patrulha padrão BAC. É uma patrulha que tem, né, como a polícia como um todo, né, a patrulha padrão BOP, né, é referência em relação a isso, mas a gente teve que adaptar a patrulha padrão BOP para uma patrulha padrão BAC. Sim. Com um cão inserido naquela patrulha. Que numa patrulha nós temos 9 homens e nós colocamos 1 ou 2 cães. Até 2 cães também existe essa possibilidade de colocar 2 cães na patrulha. E o cão ele é treinado. Então o cão ele não vai sair correndo, né? Então quem tem cão em casa sabe. Se às vezes de repente você vai na rua, você solta o cão, já era, vai embora. O meu foge. Foge, vai embora, você nunca mais vê.
Isso não acontece, porque faz parte do treinamento. Então o cão trabalha solto, ele busca a droga. E é importante a gente falar uma coisa. Tem uma lenda que diz que o cão da PM é viciado. Não sei se você já ouviu isso. Todo mundo fala que o cão da PM é viciado, que é viciado em maconha, é viciado em cocaína, seja o que for. Então é importante a gente desmistificar isso, porque isso aí é uma inverdade. O que acontece? No treinamento, o cão não tem contato com a droga. Não tem. A droga ela é condicionada em recipiente de plástico, né? Que o cão, como eu falei, tem um poder olfativo 100 vezes maior do que o de um ser humano. Então ele vai sentir aquela partícula de odor, né? Mesmo num recipiente, né? Um saquinho plástico, seja o que for. E a gente trabalha com isso, para que ele sinta aquele odor. Ele não tem contato, ele não cheira droga, não, né? Não faz sentido isso, né? A recompensa do cão é uma bola de tênis. Porque a gente trabalha só com reforço positivo. Não existe mais isso de treinar o cão, bater no cão. Não existe isso mais, né? A gente trabalha só com reforço positivo. Então, qual é o reforço positivo? O que o cão tá atrás? Ele não tá atrás da droga, na verdade. Ele tá atrás de uma bolinha de tênis. Ele quer a recompensa dele. Ele quer a recompensa dele, que é uma bolinha de tênis. É só isso que ele quer. Então, quando ele acha a droga, ele já tá condicionado a saber que ele vai ganhar uma bolinha de tênis. É só isso. Vai brincar com ele. Vai brincar com a bolinha. Então, o cão é treinado, entendeu? Ele é treinado. Por isso que o cão, ele não vai morder ninguém, mas a gente aconselha. Não é para também o cão tá trabalhando ali na comunidade, não é para a população passar a mão, né? Ele tá ali trabalhando. Na verdade, para ele tá brincando. Na verdade, ele tá brincando, porque ele quer a bolinha, né? Mas ele está trabalhando e a gente orienta que as pessoas não passem a mão, né? Mesmo porque ele tá junto, né? Junto com uma patrulha, tem pessoas tomando conta deles e tal, mas a gente orienta em relação a isso. Mas o cão vai morder, ele vai fugir? Não vai, porque ele é treinado para isso. Eu vi o senhor tá falando sobre a questão do treinamento deles, e aí me trouxe uma curiosidade. Eu me lembro que a gente mandou uma equipe acompanhar um treinamento que aconteceu no Maracanã, que era encontro de explosivos. Isso. E como é que funciona essa atividade dentro do BAC? É a mesma coisa, nós também temos essa atividade, que é do Faro de Explosivos, né? Então a gente é muito acionado em grandes eventos, né? Reuniões de cúpula, né? De governantes, para que a gente faça uma varredura do local, seja do hotel onde eles vão ficar ou do próprio local do evento, né? Em busca de artefatos explosivos, né? De bombas, artefatos explosivos. E a gente treina da mesma forma, né? A gente tem lá, né, os explosivos, né? O que faz parte dos explosivos. E o cão, ele começa desde pequeno a cheirar esse odor. Então ele vai conseguir, da mesma forma que a droga, ele vai dentro do ambiente ali, ele vai identificar. Só que é um treinamento diferente. É de faro, mas a postura do cão ele é diferente. Porque o de droga, ele pode tocar na droga, né? Porque não vai acontecer nada. Agora o do explosivo não. Ele tem que sentir aquele odor, dar certeza e não tocar. Que é perigoso, né? Que é perigoso, né? Então é um trabalho de faro, mas a gente treina diferente ele, né? No sentido de que quando ele acha, ele senta e não mexe mais em nada. Ele senta e fica imóvel. É um trabalho também, mas é específico. E nessa fase de adestramento que os senhores fazem, e que os senhores percebem que aquele cão ele tem aptidão ao faro ali, Sim, conseguir identificar. Sim. Como é que acontece essa separação? Não, esse cão aqui vai ser para droga, esse cão aqui vai ser para explosivo, esse cão vai ser para pessoas homiziadas. Então, assim, o cão... Basicamente é o seguinte, o cão de faro, aquele cão mais agitado, é aquele cão que ele tá buscando todo momento, tá procurando sempre alguma coisa, ele não fica quieto, não fica... Né? É aquele cão mais agitado. O cão que a gente utiliza mais para a parte de CDC, que é o de ataque, é aquele cão que a gente vê que é mais agressivo. É aquele cão que quando você chega perto ele já começa a rosnar. É aquele cão assim que quando você toca nele também já não gosta tanto, ele já é mais agressivo. Então é basicamente isso. A gente vê com base na personalidade e na agressividade dele. Entendi. Entendeu? Aí faz essa seleção. Aí a gente faz essa seleção. E aí o senhor disse também padrão BAC.
E aí, falando sobre padrão BAC, existe esse network entre outras unidades, de fora do estado, de outro país? Sim, a gente sempre está fazendo, né? A gente tem uma doutrina lá no BAC, né? Que é uma tríade que a gente fala, né? Que a gente sempre tem que estar botando isso em mente, né? Que é treinar, né? Dar treinamento e operar, né? Então a gente está sempre treinando o nosso efetivo. Nós damos treinamento também para outras forças que vão lá no BAC, que a gente querem fazer algum tipo, né, querem conhecer um pouco o trabalho do batalhão, né, adquirir um pouco desse conhecimento. Nós já, com várias polícias aqui no Brasil, fazemos isso. Já tivemos polícias de outros países também aqui. Mandamos também policiais para adquirir conhecimento, né, em outras polícias, no Brasil, fora também. Porque é isso, né? A gente precisa treinar, né, para a gente adquirir conhecimento. A gente precisa dar treinamento para a gente passar esse conhecimento tanto para os nossos policiais como para outras forças. E a gente precisa operar, porque a gente não pode ficar só no campo, né, da teoria. A gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente faz e dar resultado. E aí me veio algumas imagens, você foi falando da questão de treinamento e cada tipo de cão. Aquele cachorro que a gente vê que geralmente tem aquele cara equipado que fica esperando aquele ataque dele. Ele é o cão do CDC? Como é que é aquele cão? O treinamento que você fala, né? É isso, que a gente vê no treinamento, o cara com a roupa laranja. Então, temos outra atividade também, que é um trabalho em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais, né, da Polícia Militar, o BOP, que é o trabalho de resgate de reféns. Então, a gente, junto com a unidade de intervenção tática, né, do GRR do BOP, a gente faz o treinamento, né, e o cão específico para aquela atividade. Porque nessa atividade você precisa estar salvando o refém. Sim. Né? E o cão é uma ferramenta muito útil em determinadas situações, no qual você vai lançar o cão e ele precisa ir diretamente no tomador de refém. Né? Ele não pode atacar a vítima. Então, a pessoa que você está falando, né, que ele... Então, assim, simulando um tomador de refém. Né? Então, é um trabalho também específico de treinamento para esse cão. Era até uma pergunta que eu ia falar para o senhor que me deu essa curiosidade. Sim. A gente até há pouco tempo teve um refém ali na Zona Sul. Sim. E aí, na hora que foram passando as imagens, a gente viu que tinha um cachorro no meio da patrulha. E aí eu fiquei na dúvida, falei, pô, esse cachorro é do BAC? Esse cachorro é do BOP? Quem é que tá conduzindo aquele cachorro? Porque eu sabia que a equipe era do BOP, que estava ali do GRR. Sim. Mas eu vi o cachorro e falei, o BAC trabalha junto com o BOP? Essa atividade já é executada há muito tempo, né, na polícia. E é um trabalho de treinamento dos dois, que se identificou que o cão também tem essa potencialidade de também ser uma ferramenta muito útil nesses casos. No caso da intervenção tática, né, dentro do gerenciamento de crise, é a última alternativa que a gente tem. Né? Então é a alternativa que a gente corre mais risco, né, tanto para a vítima como para os policiais. E o cão é uma ferramenta que ele auxilia muito nisso, dependendo, não são todas as situações que se pode usar o cão, mas ele pode ser usado também. Caramba, e como é que funciona o acionamento? Ele fica junto lá com o pessoal do BOP, ele fica no BAC? O treinamento, ele é em conjunto. Nós temos 2 cães específicos só para isso. Então o cão, ele não vai estar em atividade policial, em comunidade, não vai estar em atividade de faro, de nada. É um cão específico para isso, como temos policiais específicos para isso também. Então, numa situação de crise, você não sabe quando vai acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora. Sim. Tem que ter pessoas 24 horas e cães 24 horas preparados para isso. Então, a partir do momento que tem uma situação dessa de crise, né, existe o acionamento. Se os policiais não estiverem, digamos, na unidade, né, eles são acionados de casa para que vão no batalhão, peguem o cão e sigam para a ocorrência. Entendi. Normalmente é isso que acontece. Mas normalmente os policiais já estão lá no batalhão, os cães também, porque os cães não são empregados em outra atividade, e eles vão nessa ocorrência. Pô, que bacana. Ó, antes da gente continuar esse papo aí,
Vamos lá, já deixa a sua curtida, já dá o seu like, vamos compartilhar, o papo tá muito bom, a galera que tinha curiosidade, vocês pediram o comandante do BAC aqui, então nós trouxemos, então vamos lá, deixem seu like, curtam o nosso canal. Comandante, voltando, uma curiosidade também, o cachorro, cada cão tem o seu dono, assim, o seu policial específico, ou tem uma série de policiais que trabalham com aquele cachorro? Como é que funciona essa divisão pro cachorro trabalhar? O cão, ele é treinado, né, para que ele possa operar independente do homem. Mas lá a gente prioriza isso, para que tenha essa afinidade do homem e cão. Então, normalmente, o policial, ele tem um cão específico que ele trabalha. A equipe tem um cão específico que eles trabalham, né? Mas não quer dizer que esse policial entrou de férias, tirou uma licença, né? Outro policial não possa fazer esse trabalho. O cão é treinado para trabalhar, independente. Mas a gente prioriza isso, né? Como eu falei, a gente precisa ter muito em sintonia o homem e o cão. Entender, né, os sinais que o cão dá, e o condutor, ao longo do tempo, ele começa a pegar, né, essas atividades do cão específico, a sinergia do cão, né? Então é importante que a gente consiga estar mantendo isso, né? Homem e cão sempre os mesmos. Entendi. E público feminino, a gente tem público feminino dentro do BAC? Temos policiais femininas cursadas? Sim. Como é que é lá? Nós temos, como eu falei, são 2 cursos, condutores e cursos de adestradores. Temos policiais femininas também, que trabalham tanto na parte operacional como na parte também administrativa da unidade. Então, é bom até desmistificar isso. O curso é para todo mundo. Qualquer um pode se inscrever. Só que existem testes específicos. Independente de ser homem ou mulher, se passar nos testes, ele vai iniciar o curso. Inclusive, existem mulheres que têm nosso curso lá. Independente de gênero, basta estar capacitado. Exatamente. E estar pronto para a carcaça, né? Isso aí. Botar o corpinho para isso aí. a rola e treinar, né? É isso aí. Porque existem, assim, como eu falei, independente do gênero, o policial ele precisa estar preparado. Mas a gente não faz distinção se é homem, se é mulher. Só existem testes específicos que precisam ser passados, né? Conquistados. E feito isso, qualquer pessoa, né? Qualquer policial, na verdade, ele pode fazer o nosso curso. E a gente quer realmente que as pessoas se inscrevam nos nossos cursos. Que a gente precisa, como eu falei, a gente precisa estar passando esse conhecimento, né? Hoje eu sou comandante do BAC, né? Não sei por quanto tempo, daqui a pouco vem outra. É a mesma coisa com os policiais. Os policiais vão se aposentando e a gente precisa estar renovando, né? Como a gente faz renovação do plantel canino, a gente precisa estar renovando também os policiais militares dentro do BAC. Isso é importante, estar passando esse conhecimento para que a gente consiga cada vez mais dar longevidade ao BAC. Porque a partir do momento que a gente não repassar esse conhecimento, vai morrer. E o BAC não continuaria o serviço que ele vem fazendo. Então é importante as pessoas que gostam, né, de trabalhar com animal, que gostam dessa parte operacional, poderem estar se inscrevendo e estar fazendo nosso curso. A gente quer tanto homens quanto mulheres. Bacana. Eu vi uma ocorrência, se eu não me engano, foi ano passado. O BAC ele apreendeu 9 toneladas de maconha na Maré, se eu não me engano. Não, foi na Vila Cruzeiro. Na Vila Cruzeiro. Como é que foi essa ocorrência, você lembra? Então, como eu falei, ali é uma área muito complicada, né, dentro das comunidades aqui, é uma das mais complicadas aqui no Rio de Janeiro. E estava tendo uma operação do Comando de Operações Especiais. Então estava o BOP, estava o Choque, estava o GAN dando apoio aéreo, e nós estávamos em apoio também. Então, a todo momento, apesar da área estabilizada, como é uma área muito grande, né, vira e mexe, existiam pequenos confrontos em determinados locais, né? Nós estávamos ali patrulhando, nós estávamos com força total ali, e o cão sinalizou para uma casa aparentemente vazia, casa vazia. Só que o cão mudou muito, né, a postura dele. Então ele estava sinalizando muito dentro daquela casa. Então, quando os policiais entraram, era um local vazio, né, princípio sem moradores, não tinha nada. Só que o cão estava sinalizando muito. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, os policiais, como o cão, essa sinergia homem-cão, eles sabem, tem alguma coisa aqui. A olho nu não se via nada. Não se via nada. O comportamento não sentia, dele... nem os policiais sentiam cheiro, para você ter uma ideia, né?
porque você entra num local desse, você vai sentir o cheiro da... Nem isso. Aí, pô, tem alguma coisa aqui. Aí revira de lá, revira. Era um bunker dentro dessa casa, né? Que tinha um fundo falso que os policiais e acharam. Quando eles acharam. Caraca. E ali tinha um cômodo lá embaixo, né? Um bunker. E depois que eles retiraram toda a droga, viram que tinha outro compartimento nesse mesmo local. Então ali foi a maior apreensão de droga do ano passado. Uma das maiores da história do batalhão. Foram 9 toneladas de drogas apreendidas na Vila Cruzeiro. E assim, eu não me lembro de nenhum outro estado, posso estar enganado, mas eu não me lembro de nenhum outro estado ter feito uma apreensão dessa natureza, desse tamanho. As características aqui do Rio de dessa Janeiro, característica, né, fazem com que assim, a gente consiga ter uma produtividade muito alta em relação a isso, né? Então, ano passado foram mais de 15, foram 16 fuzis, 19 fuzis apreendidos, foram 24 toneladas de droga, vários presos. Então, assim, como eu falei, potencializar o trabalho do cão junto com o homem. Então, isso não tem como dar errado, sabe? Não tem como, porque o cão, ele vai achar droga, ele vai achar arma se estiver escondida. Né? É só acreditar. Não, eu achei bacana, porque a gente fala muito de droga, falamos muito de explosivo também, mas eu não tinha me atentado à questão da arma. Então ele encontra a arma também. Também, porque do treino de faro de armas e drogas, quando a gente faz esse treinamento com esse cão, ele tem... a gente apresenta o odor também da pólvora, né? Então, a arma dispara, vai ter, né, a pólvora no ambiente. Você pode sentir o cheiro da bola ou de repente ali o humano, né, na hora do disparo e tal. Mas a partícula, ela fica, né, no ambiente, e o cão, ele vai, se ele sentir uma pequena, né, sentir o odor daquela pequena partícula, ele vai saber que naquele ambiente, ou acontece também, né, das vezes não tá droga ali, mas a arma, quer dizer, a arma passou por ali. Pode não estar, mas ele vai sentir aquilo ali. Pode ser que não esteja no local, mas que esteve alguma arma ali, com certeza esteve. Caraca. Entendeu? E já veio policiais de outros países aqui para poder já fazer esse intercâmbio? A gente já foi também lá na França, Estados Unidos, né? É um trabalho que é desenvolvido assim, em todas as polícias, o trabalho de atividade com cães em todas as polícias existe. O exército americano usa cães nas suas atividades lá na Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, né, Guerra do Afeganistão, eles usavam também cães, né? Israel usa cães também, né? O exército usa cães também. Então cada um tem a sua característica, né, da sua atividade. E aqui no Rio de Janeiro a nossa característica é da atividade basicamente em comunidade. Então a gente conseguiu desenvolver isso. Né? A gente exporta esse conhecimento, como operar dentro de uma comunidade com um cachorro, com um cão, né? Então, assim, a gente repassa esse conhecimento, as pessoas vêm buscar conhecimento, né? Então, a gente pode dizer assim, que a polícia militar está muito bem servida com relação a essa questão sinófila aqui dentro. Pô, bacana. Né? Comandante, agora saindo dessa parte de terreno, de busca, de operações, a gente tem uma parte também de cuidado, que é a sinoterapia. Queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho, explicasse o que é a sinoterapia, como é que funciona dentro do BAC, se eu pudesse falar um pouquinho pra gente. Então, é um cão específico também. Então, assim, eu não posso colocar um cão, né, agressivo para fazer um trabalho de sinoterapia. Nós temos 2 labradores. O que é sinoterapia, primeiro? Sinoterapia sino, né, vem cão e terapia. Terapia com cães. Então, a gente é um trabalho que o cão, ele vai em auxílio, né, a pessoas enfermas, né? Porque o cão, ele traz menos estresse para a pessoa. Já tem vários estudos que comprovam que a atividade da pessoa enferma, né, com o animal, seja o cão, tem trabalho com cavalos também em relação a isso. Ecoterapia, né? Faz com que as pessoas tenham melhorias significativas em relação ao tratamento, independente da doença que a pessoa tenha. Então é um trabalho que a gente faz juntos às instituições, né, médicas, dentro da polícia, fora da polícia também, no sentido que a gente leva o cão, é um labrador, é um cão dócil, né, para que a pessoa tenha esse contato com o cão.
É basicamente isso. É um trabalho de cuidado com essas pessoas enfermas que a gente faz. Né? E aí, essas pessoas seriam o quê? Policiais vitimados? Seriam autistas? Quem é esse público que a gente geralmente... São, assim, é uma gama imensa. Que eu já vi né? uma vez com o pessoal, com as crianças autistas e tal. Existe trabalho com crianças autistas, trabalho com pessoas enfermas com doenças terminais, câncer, né? Existe trabalho também com pessoas em processo, né, de recuperação, né, de fisioterapia. Então, assim, é uma gama imensa, né? Mas o básico é que o cão vai para aliviar, né, tentar, na medida do possível, os efeitos do que aquela doença, daquele estado que a pessoa está, e tente melhorar isso, né? Reduzindo o nível de estresse, né? Tendo aquele contato com aquele animal faz com que a pessoa assim, ela consiga ter melhores significativos. Isso que é o mais importante, né, nesse trabalho. É um trabalho bem bacana, né, que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas o BAC, além da questão policial, também faz essa questão social. Social também. Que é muito legal. É importante a gente poder falar isso para o nosso público, mostrar também, porque muita gente não conhece. Eu não conhecia. Sim. Né, fui conhecer há pouco tempo a questão da sinoterapia, achei muito interessante. Eu falei, caramba, que bacana. E vi as crianças interagindo. Sim. Cheguei a conversar com algumas mães e elas falaram que a mudança de comportamento daquelas crianças foi assim, algo assim, gigantesco a partir do momento dessa sinoterapia. A gente recebe lá no BAC também, às vezes, escolas que vão lá para a gente passar um pouco do conhecimento nosso, né? E as crianças terem um contato maior com o animal também, né? Isso é importante, a gente passar um pouquinho, né, do que o batalhão faz. Isso que eu ia a gente perguntar vai em pro senhor. escolas também, leva o cão, a gente faz palestras em escolas no sentido de estar divulgando esse trabalho policial e trabalho com os cães para as crianças, né, porque é importante para que elas entendam, saibam, né, cuidem, né, dos animais que tem em casa. É um trabalho que a gente faz também social em relação a isso. Né? E aí, aproveitando o que o senhor falou, a pessoa que gosta do BAC, tem vontade de conhecer o BAC, tem algum momento em que ela pode visitar, tem algum evento? Normalmente a gente faz a visitação para escolas, então a escola precisa estar agendando com a gente, né, através da nossa comunicação social, a possibilidade de uma visita, ou que a gente leve uma equipe nossa até aquela unidade escolar, né? O BAC é uma unidade militar, né? Assim, a gente não tem a possibilidade de estar recebendo as pessoas sem uma agenda, uma programação, mas a partir do momento, né, que houver uma programação de alguma organização dessa educacional, a gente recebe sem problema nenhum, entendeu? Entendi. Comandante, e a gente já está encaminhando para o final? Sim. Queria que o senhor me falasse desafios de ser o comandante do BAC. Cara, o desafio é a gente manter esse padrão de excelência, entendeu? Assim, o BAC, como eu falei, o batalhão ele foi criado em 2011. E desde a sua criação, ele só vem dando resultados positivos para a Polícia Militar. E o grande desafio é esse, você conseguir manter esse padrão de excelência, né? Então, o trabalho que a gente, como eu falo, é o dia a dia. Então, todo dia a gente está melhorando a nossa atividade, a gente dando capacidade, né, para os homens, para os cães de trabalhar, né, dar qualidade para que eles possam estar executando esse trabalho também. Então, ter serenidade nas nossas decisões, isso que eu acho que é o mais importante, né? É continuar esse legado, que esse legado, como eu falei, hoje eu estou, amanhã já será outro, mas que eu possa estar passando esse legado para um outro que vai levar isso adiante e a história do BAC continue da forma que ela tem que ser, né? E assim, eu percebo muito, conheço alguns policiais, né, que fazem parte do BAC, e eles são extremamente orgulhosos por fazer parte desse batalhão. Sim. Eles são muito felizes de estarem ali. Sim. A gente vê que todos os policiais que estão ali querem estar ali, querem permanecer, até porque fizeram um curso, né? Sim. Então a gente percebe através dos próprios policiais que é uma unidade muito boa, que é uma unidade acolhedora. Sim. E que os policiais gostam muito de estar ali. Sim. E aí, pra gente finalizar, comandante, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele policial que quer fazer o curso do BAC, quer servir no BAC. O que ele tem que ter em mente aí? Então,
Pro policial que quer servir no BAC, então, duas coisas, né? Ele tem que gostar de cão. Não adianta o policial, eu quero servir no BAC. Aí ele vai pensar, porque o BAC tem uma gratificação, porque o BAC tem uma escala. Não, ele não vai conseguir se sustentar ali dentro, porque ele precisa gostar do animal. Precisa gostar de cão. É a primeira coisa, é o essencial. E depois ele tem, né, disposição, porque ele vai achar que ele vai trabalhar só com cão, né, numa atividade, mas não, é uma atividade policial, de operação, né? Os nossos policiais, eles vão em comunidade, eles operam. Então o policial tem que gostar de cão e tem que ter uma capacidade operacional também para executar a sua atividade, entendeu? Então o recado que eu dou assim, todo mundo pode fazer, homem, mulher, só tem em mente, goste de cão, né, e pense que vai trabalhar na parte operacional na Polícia Militar. É isso. Perfeito, comandante. Comandante, muito obrigado pela participação do senhor. O papo foi bem proveitoso. Obrigado pelos esclarecimentos. E vou deixando um recado para vocês aí. Você que ficou com a gente até agora, curtiu esse nosso bate-papo, deixa o seu like se não deixou. Compartilha aqui essa nossa conversa. Valeu, até a próxima e tamo junto.